Fala pessoal, beleza? Professor Túlio Madison aqui na área e hoje nós vamos dar sequência à nossa série de vídeos sobre espécies tributárias. Hoje falando de taxas. Você sabe a diferença entre taxa e preço público? Sabe a natureza jurídica das taxas? Sabe quais são os seus fatos geradores? Eu estou trazendo muita coisa bacana nesse vídeo, jurisprudência, doutrina, legislação. Fica aqui para você tirar todas as suas dúvidas sobre taxa. Eu aposto que vai ajudar bastante. E se ajudar, se você gostar desse vídeo, deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, porque isso ajuda demais a eu continuar trazendo conteúdo de qualidade. Beleza? Então, fica aí e vamos ao vídeo. Um abraço, valeu! Então vamos falar das taxas. Elas podem ser instituídas pela União, pelos estados, pelo DF ou pelos municípios. É uma competência, portanto, comum. Todos os entes podem instituir essa espécie tributária, ok? Ela pode ser cobrada, ou seja, o nosso fato gerador, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Veja que a taxa ela tem natureza retributiva, ou seja, contraprestacional, é a mesma coisa. Na nossa aula passada já falamos que isso é o fato gerador vinculado, ou seja, vinculado a uma prestação estatal. Nós já estudamos isso na aula passada, beleza? Vamos destrinchar tudo isso aqui nos nossos próximos slides. Esse fato gerador está descrito no nosso artigo 145, inciso 2º da Constituição e também no artigo 77 do CTN. Vamos começar então pelo primeiro fato gerador, que pode ser o poder de polícia. Está no nosso artigo 78 da Constituição. Ele se baseia primeiramente no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Nada mais é do que uma restrição do interesse individual em prol da coletividade. Ok? Diferentemente da nossa taxa de serviço, que ela pode ser efetiva ou potencial, o nosso poder de polícia ele tem que ser por uma prestação efetiva, tá certo? O poder público tem que efetivar aquele poder de polícia para poder cobrar uma taxa. Então, um exemplo que nós temos é a taxa municipal de licença de localização e funcionamento. Alguns municípios quebram essa taxa em duas, uma de localização e uma de funcionamento. Localização tem que pagar previamente e o funcionamento é periodicamente, se aquele estabelecimento está funcionando de forma regular. O STF já decidiu no recurso extraordinário 416.601 do DF que, se houver um órgão fiscalizador com servidores competentes, ora, eu não preciso daquela fiscalização ostensiva de porta em porta. Hoje, nós temos tecnologia, temos inteligência fiscal. Os servidores têm vida comum, vida fora da repartição. Então, o servidor tem o seu carrinho. Vai dirigindo e ele verifica, olha, aqui tem um estabelecimento, opa, aqui tem outro estabelecimento. Eles se comunicam e aí não deixa de ser uma fiscalização, tá certo? Então, é uma taxa constitucional. Indo para a nossa taxa de serviço, ela tem alguns pressupostos. É por um serviço público, específico e divisível, tem que ter as duas características. Pode ser efetiva ou potencial. Aqui pode ser tanto efetiva como pode ser potencial. Colocado à disposição, prestado, né, que é o efetivo, ou posto à disposição para o contribuinte. Destrinchando aqui esses termos, né, específico, divisível, o que é isso?
Então, o nosso artigo 79 do CTN ele vai dizer o que é específico e o que é divisível. Ora, o específico é quando o serviço ele pode ser destacado em unidades autônomas de intervenção, além disso, de utilidade ou de necessidades públicas. Já o termo divisível, o CTN nos diz que é quando são suscetíveis de utilização separadamente por parte de cada um dos seus usuários. O que significa isso? Eu até trouxe aqui, às vezes tem uns mnemônicos, umas coisas que ajudam. O concurseiro ele tem que se embasar por o que ajuda ele, né, na verdade. Então, esse S e esse des, eu sempre usava isso na minha prova. Então, destacado é porque é específico, porque a prova vai te perguntar, olha, quando é destacado, é um serviço divisível. Errado, ele vai fazer isso aqui na prova. Ele é específico quando ele é de utilização separadamente. Errado. Então, tem que estar com isso aqui muito ligado. Mas, voltando, o que é um serviço específico? É quando o contribuinte sabe pelo que está pagando. Ora, eu consigo ver o serviço, não existe aquele pagamento de taxa de serviços diversos. O que é serviços diversos? Você não sabe o que é serviços diversos. Você não sabe. Portanto, isso que não pode ser remunerado por meio de taxa, porque não é específico. Eu não sei, o contribuinte tem que saber pelo que está pagando, certo? E o que é o divisível? Divisível, agora, é uma visão do Estado. O Estado identifica os usuários. Eu consigo saber, olha, é o João. Olha, é a Maria. Não pode ser a população como um todo. Todo mundo, olha, eu vou fazer uma taxa de segurança pública. Isso pode? Não, não pode, porque eu não sei. Eu vou estar pegando todo mundo. E não pode. Eu tenho que identificar. Eu tenho que particularizar o usuário. Ou seja, o Ricardo Alexandre, no seu livro de Direito Tributário, pelo menos a que eu estou usando agora, nesse exato momento, é a 17ª edição, ele traz uma frase interessante, tanto na perspectiva do Estado quanto na perspectiva do contribuinte. Ou seja, eu te vejo, tu me vês. Né? Eu te vejo, eu sei quem é você, contribuinte, né? E o Estado também vê. O Estado vê o contribuinte e a pessoa vê o Estado. Né? Então é mais ou menos nesse sentido. Trazendo ainda o mnemônico para o concurseiro, aqui tem esse mnemônico que eu peguei na internet. Eu não usava não, eu usava mais isso aqui, ó. Mas eu peguei esse aqui que eu achei muito interessante. EUA, que significa, o EUA é para o específico, né? Então ele vai ser específica, unidade autônoma, EUA. E esse SUS aqui, o que é o SUS? É o suscetível de utilização separadamente. Então é uma forma de você não se perder, né? Não confundir, não fazer, não trocar as bolas. Porque prova de tributário, se cair fato gerador de taxa, olha, a chance de cair isso aqui é enorme e normalmente é falso. Ok? Aqui nesse contexto, vale lembrar, por exemplo, da nossa taxa de lixo. O STF já fez uma súmula vinculante número 19, dizendo que a taxa de lixo é ok, é constitucional. Eu até leio para você aqui, ó. A taxa cobrada exclusivamente, olha o exclusivamente, em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, inciso 2 da Constituição. Ele fala exclusivamente porque você tem que se lembrar de que já tentaram fazer a taxa de limpeza de logradouros públicos. Olha, quem usa logradouros públicos? Todo mundo, toda a coletividade, toda a população usa. Eu consigo diferenciar as pessoas? Não. Portanto, eu não posso utilizar uma taxa. Isso aqui não pode haver, não pode existir taxa de limpeza de logradouros públicos. Por quê? Porque é para toda uma coletividade. Não é um serviço uti singuli. Nesse caso, é um serviço uti universi, igual como acontece com a iluminação pública, que já vamos chegar lá. Portanto, taxa de lixo é ok. Todo esse nome que eu trouxe, que é coleta, remoção, tratamento ou destinação do lixo proveniente de imóveis, é a taxa de lixo. E isso é ok, beleza? Isso aqui é só um nome mais atrativo, né? Vamos para frente. Taxas e impostos. O que a gente pode falar mais alguma coisa aqui?
O artigo 145, parágrafo 2º da nossa Constituição, vai dizer que as taxas não podem ter base de cálculo própria do imposto. Não pode. Isso aqui significa dizer que é totalmente igual a taxa do imposto, da base de cálculo. Isso não pode ocorrer, beleza? O nosso artigo 77 do CTN também vai dizer que taxa não pode ter base de cálculo e fato gerador, ou seja, ele acrescentou mais uma coisa. Na Constituição diz que é base de cálculo, no CTN diz que é base de cálculo e fato gerador. Não pode ser igual. Já a nossa súmula vinculante número 29 diz que é possível uma taxa ter um ou mais elementos da base de cálculo de imposto. Né? A base de cálculo do imposto para a taxa. Para ser um ou mais elementos da base de cálculo do imposto para a taxa é possível. Desde que, essa aqui é uma observação super importante, não haja integralidade das bases. Ou seja, eu não posso pegar uma base total e, olha, essa aqui é a mesma base de cálculo para taxa e para imposto. Beleza. Eu tenho que isso aqui é a base de cálculo do imposto. Eu posso pegar esse trecho aqui para ter como minha base de cálculo? Ora, o IPTU ele pega diversos itens para compor a base de cálculo dele. Beleza. Eu posso pegar uma taxa e ter simplesmente uma área? Ora, um fator área? Pode, beleza. Porque eu não estou pegando toda a integralidade. Se tiver toda a integralidade, aí não pode. Mas um ou mais elementos, um ou mais, né? Pode. Além disso, trazendo aqui algumas súmulas, a súmula vinculante número 41 vai dizer que não é possível remunerar mediante taxa de iluminação pública. Não pode existir a taxa de iluminação pública. Justamente muito parecido com aquele caso dos logradouros, né? Taxa de limpeza de logradouro público, que isso não pode ocorrer. Por quê? Porque é um serviço uti universi. Beleza? Não é uti singuli. Uti singuli pode. Uti universi não. STF, mais uma súmula, a súmula 515, vai dizer que não pode existir a taxa municipal de conservação de estradas de rodagem com a base de cálculo sendo a mesma do ITR. Beleza? Isso aqui também não poderia ocorrer porque muito parecido com a taxa de logradouro público, né? Eu não consigo identificar. Além de que não pode existir o que? A total igualdade entre as bases de cálculos. Então, são duas coisas aqui que estariam ferindo esse aqui, beleza? O STF, mais uma súmula 665, vai dizer que é constitucional a taxa de fiscalização de mercados de títulos e valores imobiliários instituídos pela Lei 7.940 de 89. Uma outra coisa que a gente precisa falar é a súmula 545, que vai dizer que preço público é diferente de taxa. E a gente vai destrinchar isso agora. Me perdoem aqui sempre a parte do desenho, porque realmente esse não é o meu forte, mas eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo, que eu pretendo que o conteúdo seja muito melhor do que os meus desenhos. Ou seja, a essência tem que prevalecer sobre a forma, beleza? Se alguém já viu isso em contabilidade. Beleza? Essência sobre a forma. Então, vamos lá. Vamos diferenciar aqui taxa de preço público, né? Aqui também chamado de tarifa. Ok? Vamos lá. Como é que é o regime jurídico da taxa? Ora, é de direito público. O preço público é um regime jurídico de direito privado. As regras são de direito privado, as regras são de direito público. E o vínculo obrigacional? A taxa é tributária, ela é instituída por lei. No preço público, na tarifa, é um contrato. Eu posso rescindir esse contrato, ok? Aqui a gente lembra muito de pedágio, tá? Se você quiser pensar em alguma coisa, pense no pedágio. Ele é preço público, tá certo? Ajuda muito isso, pedágio. O sujeito ativo, quem é que cobra a taxa? É uma pessoa jurídica de direito público. Quem é que cobra um preço público, uma tarifa? Pode ser uma pessoa jurídica de direito privado ou também uma pessoa jurídica de direito público. O nascimento do vínculo, ele é o quê? É compulsório. Paga-se taxa. Você não paga. Eu quero ou não quero pagar? Não quero não. Errado. Você tem que pagar sim. É compulsório. Já no preço público, eu escolho. Ora, se eu não quiser passar por aquela via do pedágio, eu não passo. Passo por uma alternativa, pego um outro trecho. Enfim, você não é obrigado, é facultativo.
E a prestação? De novo, taxa, por exemplo, de serviço público, ela é efetiva ou potencial. Já um preço público, ele é o quê? Efetiva. Por que é efetiva? Porque se eu me submeto a essa vontade de querer usar, se eu usei, é efetiva. Então, eu tenho que pagar. A receita é uma receita derivada, receita decorrente do poder de império. O preço público é uma receita originária. E os princípios tributários? Quem é que aceita? Quem é que tem que se submeter aos princípios? Ora, a taxa se submete. Portanto, se submete ao quê? Legalidade, anterioridade nonagesimal, anterioridade anual, etc. Já o preço público, ele não se submete aos princípios tributários. Beleza? Ora, o que eu queria trazer mais ou menos da questão de taxa era isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir, curtam, comente, compartilha, tire dúvidas, pergunte, fala comigo no Instagram, @prof.tuliomadson, @prof.tuliomadson, e a gente vai conversando, beleza? Espero que tenham gostado. Se gostou, dá um joinha, se inscreve no canal, isso ajuda demais, beleza? Valeu, pessoal, um abraço. Próximo vídeo temos contribuições de melhoria e em breve várias questões e formas da gente revisar esses itens que a gente tem conversado já aqui nesses vídeos. Valeu, um abraço!